2 Crônicas, capítulo 30. Enviou também Ezequias por todo Israel e Judá, e escreveu cartas a Efraim e Manassés, que viessem a Jerusalém à casa do Senhor, para celebrar a Páscoa ao Senhor Deus de Israel. E havia o rei tomado conselho com seus príncipes, e com toda a congregação em Jerusalém, para celebrar a Páscoa no mês segundo, porque então não a podiam celebrar, porquanto não havia suficientes sacerdotes santificados, nem o povo estava junto em Jerusalém. Isto agradou ao rei e a toda a multidão. E determinaram fazer apregoar por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem a celebrar a Páscoa ao Senhor Deus de Israel, em Jerusalém, porque em muito tempo não a haviam celebrado ao modo que está escrito. Foram, pois, mensageiros com cartas da mão do rei e de seus príncipes por todo Israel e Judá, como o rei o havia mandado, e diziam: Filhos de Israel, voltai-vos ao Senhor o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, e ele se voltará aos restantes que vos escaparam das mãos dos reis da Síria. Não sejais como vossos pais e como vossos irmãos, que se rebelaram contra o Senhor o Deus de seus pais, e ele os entregou à desolação, como vós vedes. Não endureçais, pois, agora vossa servis como vossos pais, dai a mão ao Senhor, e vinde a seu santuário, o qual ele santificou para sempre, e servi ao Senhor vosso Deus, e a ira de seu furor se apartará de vós. Porque se vos virardes ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia diante dos que os têm cativos, e voltarão a esta terra, porque o Senhor vosso Deus é clemente e misericordioso, e não desviará de vós seu rosto, se vós vos converterdes a ele. Passaram, pois, os mensageiros de cidade em cidade pela terra de Efraim e Manassés, até Zebulon, mas se riam e ridicularizavam deles. Com tudo isso, alguns homens de Asser, de Manassés e de Zebulon, se humilharam, e vieram a Jerusalém. Em Judá também foi a mão de Deus para dar-lhes um coração para cumprir a mensagem do rei e dos príncipes, conforme a palavra do Senhor. E juntou-se em Jerusalém muita gente para celebrar a solenidade dos pães ázimos no mês segundo, uma vasta reunião. E levantando-se, tiraram os altares que havia em Jerusalém, tiraram também todos os altares de incenso, e lançaram-nos no ribeiro de Cedron. Então sacrificaram a Páscoa, aos 14 do mês segundo, e os sacerdotes e os levitas se santificaram com vergonha, e trouxeram os holocaustos à casa do Senhor. E puseram-se em sua ordem conforme a seu costume, conforme a lei de Moisés homem de Deus, os sacerdotes espargiam o sangue que recebiam de mãos dos levitas, porque havia muitos na congregação que não estavam santificados, e por isso os levitas sacrificavam a Páscoa por todos os que não se haviam limpado, para santificá-los ao Senhor. Porque uma grande multidão do povo de Efraim e Manassés, e de Issacar e Zebulon, não se haviam purificado, e comeram a Páscoa não conforme ao que está escrito. Mas Ezequias orou por eles, dizendo: Senhor, que é bom, seja propício a todo aquele que preparou seu coração para buscar a Deus, ao Senhor, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado segundo a purificação do santuário. E ouviu o Senhor a Ezequias, e sarou o povo. Assim celebraram os filhos de Israel que se acharam em Jerusalém, a solenidade dos pães sem levedura por 7 dias com grande alegria, e louvavam ao Senhor todos os dias os levitas e os sacerdotes, cantando com instrumentos de força ao Senhor. E falou Ezequias ao coração de todos os levitas que tinham boa inteligência no serviço do Senhor. E comeram do sacrificado na solenidade por 7 dias, oferecendo sacrifícios pacíficos, e dando graças ao Senhor o Deus de seus pais. E toda aquela multidão determinou que celebrassem outros 7 dias, e celebraram outros 7 dias com alegria. Porque Ezequias rei de Judá havia dado à multidão 1000 novilhos e 7.000 ovelhas, e também os príncipes deram ao povo 1000 novilhos e 10.000 ovelhas, e muitos sacerdotes se santificaram. Alegrou-se, pois, toda a congregação de Judá, como também os sacerdotes e levitas, e toda a multidão que havia vindo de Israel, assim os estrangeiros que haviam vindo da terra de Israel, e os que habitavam em Judá. E fizeram-se grandes alegrias em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão filho de Davi rei de Israel, não havia havido coisa tal em Jerusalém. Levantando-se depois os sacerdotes e levitas, bendisseram ao povo, e a voz deles foi ouvida, e sua oração chegou à habitação de seu santuário, ao céu.